E aí, pessoal, tranquilo? Hoje eu vou tratar com vocês uma parte da combinatória, né? A da análise combinatória, a contagem. E tratar da parte inicial, né? Então a gente vai falar da contagem. Bom, primeiro eu vou falar o que a contagem faz. A contagem, ela é um método da gente contar os elementos de um determinado conjunto sem precisar enumerar enumerar os elementos desse conjunto, entendeu? Sem precisar contar um a um, contar meio que na mão, assim, né? É como se você contasse todos os elementos de uma vez só. E para isso a gente tem dois princípios basicamente que vão ajudar bastante a gente. O primeiro princípio seria o princípio da adição. Princípio da adição. É um princípio bem intuitivo que diz que se a gente tem um conjunto A com o número de elementos N de A, e a gente tem um conjunto B com o número de elementos N de B, e esses conjuntos são disjuntos, ou seja, não possuem intersecção, o número de elementos da união, ou seja, o N de A união B, é a soma dos números de elementos de cada um desses conjuntos, ou seja, N de A mais N de B. Esse é o princípio da adição, né? Um princípio bem elementar, assim, bem intuitivo. Tranquilo? E junto com o princípio da adição, existe o princípio da multiplicação. Vamos lá. Então, princípio da multiplicação. Bom, o princípio da... Para motivar a ideia desse princípio, vamos pensar num problema aqui. João possui 3 calças e 2 blusas. De quantas formas João pode se vestir, né? Bom, para pensar numa resolução desse exercício, a gente podia usar uma ideia bem básica, que seria montar uma tabela com as possibilidades. Né? Aqui. E ele tem uma calça 1, uma calça 2, uma calça 3, e uma blusa 1 e uma blusa 2. Então a gente teria o caso em que ele se veste com a blusa 1 e a calça 1, com a blusa 1, com a calça 2, com a blusa 1, com a calça 3. E o caso em que ele se veste com a blusa 2 e com a calça 1, com a blusa 2 e com a calça 2, e com a blusa 2 e a calça 3. Dando um total de 6 possibilidades, beleza? Bom, e o que o princípio da multiplicação nos diz, então? Vamos lá. Ele diz que se uma decisão seria uma coisa que a gente vai escolher, né? Se uma decisão D1, ela pode ser tomada de X maneiras, ou seja, tem um número X de possibilidades para essa decisão D1. Opa. De X maneiras. E tomada essa decisão, a gente tem uma outra decisão, que a gente vai chamar de decisão D2. Uma decisão D2 pode ser tomada de Y maneiras. Opa.
maneiras. Ou seja, a gente tem y possibilidades para essa decisão D2 depois que a gente tomou a decisão D1. O que o princípio da multiplicação nos diz? Se a gente tem uma situação como essa, para a gente tomar a decisão D1 e D2, a gente pode tomar essa decisão de x vezes y maneiras. Ou seja, as formas de se tomar D1 e D2 é x vezes y. Bom, ilustrando o caso que a gente acabou de resolver com a tabela. A nossa decisão D1 seria o número de calças, por exemplo, a quantidade de calças que ele pode tomar, né? Nossa decisão D2 seria como ele pode escolher sua blusa. E tomada D1 e D2, a gente escolheu todos os modos que ele pode se vestir. Então, a decisão D1 ela pode ser tomada de 3 jeitos. Tomada ela, eu posso escolher a decisão D2 de 2 jeitos. Então, os jeitos de tomar D1 e D2 é 3 vezes 2, que dá 6. Tranquilo? Bom, vamos fazer um exemplo sobre esse princípio para ilustrar. A princípio, esses princípios, eles parecem bem intuitivos, bem simples, mas eles resolvem uma série de exercícios bem complicados, assim. Vamos começar com o mais facinho aqui. Quantas palavras quantas palavras de 3 letras, todas distintas, entre si, existem? Bom, como a gente pode resolver esse problema? Primeiro, palavra, ele tá falando... Não precisa necessariamente ser uma palavra em português, entendeu? Tipo, R, W, V, a gente considera que forma uma palavra, entendeu? E que as 3 letras são distintas, tudo bem? Bom, a gente pode encarar o problema de acordo com o que o princípio da multiplicação nos diz. A gente pode pensar assim. Eu podia tomar uma decisão, encarar como decisão D1 a escolha da primeira letra. Como D2, a escolha da segunda letra. E como D3, a escolha da terceira letra. Bom, e daí a gente, baseado nessa escolha de decisões, a gente vai usar o princípio da multiplicação para resolver esse exercício. Bom, então, de quantas maneiras eu posso tomar minha decisão D1, que é a escolha da primeira letra? Bom, o alfabeto tem 26 letras, então eu posso tomar ela de 26 maneiras. Então, D1, eu tenho 26 maneiras. Tomada essa decisão D1, de quantas formas eu posso tomar minha decisão D2, que seria a escolha da segunda letra? Bom, eu posso tomar ela agora de 25 maneiras. Por quê? Porque minha segunda letra, ela tem que ser diferente da primeira. Então, de todas as letras, eu não posso escolher uma,
que é a que eu escolhi na primeira letra. Então ela pode ser tomada de 25 maneiras. Bom, tomar essa minha decisão D1 e a minha decisão D2, de quantas maneiras eu posso tomar a decisão D3? Bom, a terceira letra, ela não pode ser nem igual à primeira, nem igual à segunda. Isso exclui duas possibilidades de 26. Então eu posso tomar minha decisão D3 de 24 maneiras diferentes. Portanto, o modo de tomar a escolha da palavra, ou seja, de escolher as três letras, pelo princípio da multiplicação é 26 vezes 25 vezes 24. Tranquilo? Que dá um número relativamente grande, assim. Eu não vou fazer a conta agora. Bom, isso é um dos exemplos bem básicos, assim, da aplicação do princípio da multiplicação. Agora vamos ver um caso mais complicadinho.